Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Para você, torcedor heróico do São Paulo, que para torcer para o São Paulo hoje tem que ser verdadeiros heróis. Ser um dos Vingadores é moleza. Quero ver você, Capitão América, quero ver você, Homem de Ferro, torcer para o São Paulo Futebol Clube. Vamos falar do jogo do São Paulo contra a equipe do Independiente Del Valle, mais um vexame histórico do São Paulo. Vamos falar sobre a possibilidade ou não da permanência de Rogério Ceni no comando do São Paulo, o que isso muda para 2023 e tem uma situação interessante para falar sobre o Júlio Casares. Aliás, com o Júlio Casares, vem o tic-tac da tristeza aí para a gente começar. A gente analisa a partida, pessoal. Quero começar por este senhor, falando deste senhor, o senhor Júlio Casares, que há uma semana atrás, o hino do São Paulo tocou no último lugar que deveria ser tocado, no lugar onde faria uma vergonha contra a honra do São Paulo. Aconteceu essa cena lastimável aí, só para não deixar sair da mente do torcedor são paulino. Senhoras e senhores, a vergonha em forma de presidente. As tuas glórias vêm do passado, ó tricolor, tu me tem amado. As tuas glórias vêm do passado. O seu título você conseguiu, não é mesmo, Júlio Casares? O seu título do senhor Outem Aires, dessa cambada toda, essas múmias que mamam no São Paulo. O título de vocês conseguiram, né? Aliás, era o grande objetivo do ano. Até por isso você faz isso uma semana antes da grande decisão, já para não correr riscos, né? Se acontecesse o que aconteceu, que foi mais uma vergonha histórica do São Paulo, aí já estava tudo certo. Aí não teria influência sobre os sócios que aprovaram essa aberração da mudança do estatuto com o jogo andando. Não é isso que a torcida do São Paulo quer. A torcida do São Paulo queria, Casares, o hino do São Paulo tocando numa vitória contra o Independiente Del Valle e um título de Copa Sul-Americana. E veja bem, meu irmão, nós não estamos pedindo para vocês um título de Mundial contra o Real Madrid. É o pedido de um título de Copa Sul-Americana contra a equipe do Independiente Del Valle. Uma torcida que eles sim são os verdadeiros heróis. A torcida do São Paulo hoje é a única coisa que salva esse clube. Salva literalmente, salvamos já 3 vezes de rebaixamento. Um com a ajuda do Muricy, outro com a ajuda do Hernanes, outro com a ajuda de ninguém. No ano passado só a torcida do São Paulo salvou, né? Ou alguma outra força lá do céu. E esse é o retorno que vocês dão na cara da torcida do São Paulo. E aí a gente já começa a falar da partida falando do jogo. Eu não ligo pra perder. O futebol perde, o futebol ganha, o futebol empata. Só tem essas alternativas. Numa final você leva o título ou você perde o título. Só que o problema é como perde o título, jogadores do São Paulo, comissão técnica do São Paulo, presidente do São Paulo. Como perdem o título? O São Paulo não deu chute ao gol, o São Paulo chutou quase nada no gol do Independiente Del Valle. Faltou chute, faltou passe, faltou transição de bola, faltou jogada. Faltou esquema tático, Rogério. Você foi engolido pelo treinador do Independiente Del Valle. Faltou saco roxo para esse time do São Paulo, que entra em mais uma decisão, como se estivesse jogando um amistoso de pré-temporada. Não é o problema ter perdido, repito, é como perde. A maneira que vocês perderam foi de novo um desrespeito à torcida do São Paulo. Torcedor do São Paulo que gastou o que não tinha para ir para a Argentina. Torcedor do São Paulo que dormiu na rua para poder ver esse jogo. Torcedor do São Paulo que agora está voltando da Argentina de modo terrestre, chorando provavelmente dentro dos muitos ônibus que se viraram para ir aí. De repente com fome, porque gastou tudo no ingresso, gastou tudo para fazer o lanche lá e agora só vai comer quando chegar em casa. É esse torcedor do São Paulo que vocês tratam desta maneira. O São Paulino não merece vocês. Todos vocês, comissão técnica, principalmente diretores do São Paulo e jogadores com raríssimas exceções que eu vi tentando correr nesse jogo. Salva por tentar correr, o que deveria ser obrigação, não tem que salvar alguém por tentar correr. Mas eu vejo que o Patrick tentou alguma coisa, o Caleri, que fez uma das piores partidas dele com a camisa do São Paulo, mas tentou.
São jogadores que não se acomodam. De restante, pra mim, tudo decepção. Não foi só falta de futebol, foi falta de coragem, foi falta de se dedicar, foi falta de vergonha na cara. Foi isso que aconteceu ontem contra a equipe do Independiente Del Valle. Vamos falar de um por um pra gente analisar a partida que fica mais fácil. Primeiramente, dar os méritos pro adversário. Esse negócio de que o time não perde, o adversário não tem mérito, é lá do outro lado, é lá na Pompeia. Eu dou mérito pro adversário que mereceu vencer a partida. Independiente Del Valle foi melhor do primeiro ao último minuto do jogo. Uma aula tática, se não foi uma aula de futebol, mas uma aula tática em cima do São Paulo. Um time totalmente desorganizado contra um time que sabia o que faria em campo. E o detalhe, eles fizeram aquilo que eles sempre vêm fazendo, né? Eles não fizeram nada novo. O Independiente Del Valle avisou como jogaria, jogou daquela maneira e o São Paulo não conseguiu marcar. Começando pelo Felipe Alves, fez 2 boas defesas durante o jogo, mas a primeira bola que vai no gol entra, não é o protagonista da falha, a gente vai falar dos outros jogadores, mas para mim era uma bola defensável. A pergunta que eu passo para vocês: o Everton, goleiro do Palmeiras, tomaria aquele gol? Cássio, goleiro do Corinthians, tomaria aquele gol? João Paulo, goleiro do Santos, tomaria aquele gol? Vou parar por aqui nos maiores rivais do São Paulo, tá? É uma pergunta de reflexão. Lateral direito, o Igor Vinícius. Eu teria entrado com o Rafinha. Até pela questão da experiência. E outra coisa também, o Rafinha em final de carreira, não que ele é um grande jogador, por mim nem renova com o São Paulo. Mas o Igor Vinícius, gente, a natureza cobra o preço, pessoal. A natureza cobra o preço. Às vezes a natureza perde o rumo, né? Às vezes o que é ruim fica bom por um determinado tempo, mas a natureza logo se reconstrói, e essa é a natureza do Igor Vinícius. Um jogador fraquíssimo, um jogador burro taticamente, um jogador que não consegue fazer absolutamente nada. Do lado esquerdo, o Reinaldo resolveu fazer desta vez uma das piores partidas da história dele no São Paulo. E olha que tem partida ruim do Reinaldo, hein? Aliás, são a maioria das partidas. Reinaldo é o cara que daqui a pouco vai fazer um jogaço aí contra o Avaí, contra sei lá quem, aí vai os ídolos, né, vão aparecer, ele é ídolo e não sei o quê. Eu vou te falar uma coisa, opinião minha, tá? Deixa a sua nos comentários. Se depois dessa partida, do comprometimento que esse cidadão mostrou nessa partida, ele que pra mim representa o principal rosto de derrota do São Paulo é esse Reinaldo, se o São Paulo renovar o contrato com o Reinaldo, é o fim do São Paulo Futebol Clube. Aí é assim, já foi o velório, você já joga a terra em cima. Porque esse cara, ele representa tudo que é de derrota no São Paulo Futebol Clube. Não existe um rosto na última década que represente mais a derrota do que é o São Paulo Futebol Clube do que o Reinaldo. Dupla de zaga, Diego Costa, péssimo, não consegue pôr força na bola para isolar. O primeiro gol sai por causa que ele não consegue dar um chute forte para frente. Aí a bola vai pro lado, encontra o Dias, melhor jogador dos caras, e quem tá marcando ele? O Léo Pelé. Ou seja, esquece, gente. Esquece. Não tem condição. E no segundo gol, de novo, os dois perdidos. O Diego Costa sai andando para trás, fica tonto lá, o Léo Pelé não alcança, aí o Pablo Maia também não chega, segundo gol deles. Aberração da zaga por inteira do sistema nos 2 gols. Aí a questão é essa. Aí a pergunta pro Rogério Ceni e para todos os outros treinadores do mundo. Rogério, eu já sei que prefere Léo e Diego. A pergunta que vai para os outros treinadores do mundo. Alguns dos senhores, tendo Ferrarese e Miranda no banco, colocariam como titular Léo e Diego Costa? Outros treinadores do mundo, Miranda e Ferrarese, seriam reservas do time de vossas senhorias, de Léo e Diego Costa? Essa é uma questão que eu queria fazer para complementar o meu comentário. Basicamente é isso, Diego Costa sempre se borra em decisão, mais uma vez aconteceu, ainda que é um jogador que subiu de nível este ano, mas não adianta, subir de nível contra o Avaí, contra o Curitiba e toda a decisão ser isso aí, Diego, não adianta nada. Pablo Maia continua o mesmo estabanado de sempre, perdeu bolas, tocou bola errado, parece que tá no meio de uma guerra quando tá numa partida de futebol, parece que tá com medo de ser fuzilado. Garoto medroso, vai precisar evoluir muito se quiser chegar onde ele pode chegar um dia. Rodrigo Nestor, garoto da lancheirinha, onde dentro da lancheira tem um todinho geladinho, um pãozinho com Nutella e um livro de historinhas, né? Livro de historinhas da Mônica ou sei lá do que para esse Nutelinha desse Nestor. A verdade, Nestor, que você jogando no São Paulo tem sido um livro daqueles de terror dos grandes. Outro que só joga em jogo que não tem nada a ver, não criou nada, não construiu nada, nada, como sempre você faz, absolutamente nada. Alisson não existiu no jogo, Luciano se escondeu da partida, o Caleri foi péssimo também, mas não se escondeu, ao contrário do Luciano que ficou marcando zagueiro dos caras.
se escondendo atrás da marcação. Não jogou nada, se escondeu da partida e amarelou, Luciano. E amarelou grandão. Aqui no Brasil você gosta de gesticular, né, fazer gesto, ir pra cima de todo mundo. Eu não te vi em campo, cara. Você não representou absolutamente nada o São Paulo. E o Caleri, que se não falta vontade, porque isso jamais vai faltar, porque esse daí tem vergonha na cara. Mas também, Caleri, só vergonha na cara não resolve. Você me perdeu 2 gols que complicaram demais o São Paulo. E não é de agora. Você vem perdendo gol atrás de gol. Não vou aliviar pra você, não. Alma pra você não falta. O requisito mínimo pra você não falta. Mas perdeu 2 gols que não pode perder também, não. Aí vai o Rogério Ceni, que pra mim escala o time certo, eu só colocaria o Rafinha no lugar do Igor Vinícius, mas até eu não questiono, tudo bem. Ok, mas aí na hora das substituições, Rogério, demora um século pra mexer. O primeiro tempo horroroso do São Paulo, você já devia voltar com mudança. Por que não colocou o Wellington no lugar dessa jamanta desse Reinaldo? Tava sendo o pior jogador do time. Por que não colocou o Galopo para tentar dar uma criação no começo do segundo tempo, que também depois entrou e não fez nada? Mas assim, o técnico tem que pensar em alguma mudança. Achou que ia melhorar o quê vindo com o mesmo time? E aí me parece que é para tirar sarro da nossa cara, meu irmão. No final você ainda coloca o Éder e o Igor Gomes. A impressão que eu tenho é, agora eu vou acabar de vez com a vida desses torcedores do São Paulo que vieram até a Argentina ou que estão lá no Brasil sofrendo, e eu vou colocar o Éder e o Igor Gomes. Ah, é tiração de sarro, meu. Nota 0, eu não dou nota, mas se fosse nota, era nota 0 para todos vocês aí. Vergonhas. Vergonhas e bunda mole. E o problema não é perder, o problema é como perde, a maneira bizonha que vocês perderam, tá? Por incrível que pareça, o Éder entra péssimo, como sempre. Quando o Éder entra, você já desiste. Mas conseguiu ser mais efetivo ainda em jogadas do que o Luciano, por exemplo. Você vê o tamanho da sua partida, Luciano. Você foi pior que o Éder quando o Éder entrou. Inacreditável a situação do São Paulo. O São Paulo perde um título que compromete muito o futuro do São Paulo. Que compromete muito o futuro do São Paulo. Que resta para o São Paulo agora a luz no fim do túnel, gente, é o São Paulo ficar entre os 8 do Campeonato Brasileiro. São Paulo vai precisar fazer pontos para ir para a pré-Libertadores, porque se não fizer isso, o ano que vem do São Paulo será terrível. Será ano de vacas magras, com esse monte de perebinha barato que o São Paulo tem que contratar. E alguns nem tão baratos são assim. Mas aí não vai ter grandes esforços ou reforços para o ano que vem, né? Então isso muda muito, era uma chance, gente, de ser campeão, mudar de história, vaga em Recopa, vaga em Libertadores, tudo foi pro brejo, agora tem que se matar para tentar conseguir ficar entre os 8 no Campeonato Brasileiro. Entre os 8, será com o Rogério Ceni ou sem Rogério Ceni? Pela entrevista coletiva, o Rogério Ceni fala que não é momento de pensar nisso. É estranho, o Rogério falou que só o título deu a entender, pelo menos, embora não tenha falado claramente, que se não ganhasse sairia. Me parece que ele está recuando nisso. Vamos decifrar aí, cada um tire as suas conclusões. Abre aspas para Rogério Ceni. Hoje era um dia muito importante na história do clube, onde a gente podia ter mudado essa década de luta, mas de sofrimento. Lamentamos o torcedor que veio com muitas dificuldades, compareceu em um número muito legal, cantou, incentivou e não saiu daqui com o título. Vão voltar sem o título, isso é o que mais dói. Gastaram, sofreram e não viram o São Paulo ser campeão. São coisas que vou pensar nos próximos dias. Tem 2 jogos, mas vamos analisar com calma. Isso são coisas que vamos analisar nos próximos dias. O Rogério está falando exatamente sobre a continuidade dele ou não, que foi perguntada na entrevista coletiva. O que me deu aí de impressão é leitura, aí cada um vai tirar suas próprias conclusões vendo lá a coletiva dele. Rogério Ceni vai ficar se o São Paulo for para a Libertadores. Do contrário, ele pede o boné e vai embora. É o que eu consegui entender. Léo, ele não tinha prometido que ia sair se perdesse o título? Eu tive essa impressão também. Embora eu não vi ele falando claramente isso. Contra o Atlético Goianiense, ele deixou claro que se não ganhasse, se demitiria ali. Depois ele não deixou assim 100% claro, mas ele deu todo a entender que precisaria do título para continuar, né? Então vamos ver se isso muda nas próximas horas aí, mas a princípio eu não vi assim alguma direção de que ele vá pedir demissão agora. Eu vi que ele vai continuar no comando. É a impressão que eu tenho. Tô atrás dessas informações, qualquer novidade trago aqui para vocês no canal. Um último questionamento ainda do vídeo sobre o departamento médico do São Paulo. São Paulo foi superado e merecidamente superado pelo Del Valle, com o Dias acabando com a partida. O mesmo Dias que sofreu contusão no final de semana passado. Esse cara voltou a tempo, fez um gol, deu um belo passe e destruiu com o São Paulo. Aí fica a reflexão. Em todos os lugares do mundo os caras conseguem devolver jogador. Onde está o Nicão, departamento médico do São Paulo?
Onde está o Nicão durante todo o ano? A principal contratação do São Paulo vocês não conseguem colocar para jogar. O Dia saiu chorando lá, deu a impressão de que não ia jogar, o cara se recuperou rápido, destruiu com o jogo. Onde está o Nicão, DM do São Paulo? Onde está um DM de verdade, Júlio Casares? Esse título tem muito a ver com a sua incompetência. Jogadores machucados que não conseguiram voltar a tempo. Goleiro que você não conseguiu contratar. E a gente fica com goleiro meia boca. Chega numa final de Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil. Talvez se tivesse um grande goleiro nessas duas situações, hoje o São Paulo teria finais diferentes. E por questão e culpa sua, Júlio Casares. Isso é erro de planejamento. Erro de planejamento. Zagueiro também, que a gente tá fraco de zagueiro. Teve que contratar o Ferrarese de última hora, que nem tá entrosado. De repente é esse o motivo que o treinador não colocou. Mas o Bruno Alves, vocês liberaram lá no começo do ano por quê? Já sabia que o Miranda não consegue jogar todo jogo, já sabia que o Arboleda não que ia se machucar, mas que o Arboleda também iria para a seleção vários momentos. Sabia que os outros zagueiros do São Paulo eram da base, então vocês se livram do Bruno Alves e não contrata ninguém. Deixa para contratar o Ferrarese no final da temporada. Erro de administração que custaram títulos para o São Paulo. Cada um tem sua parcela de culpa, mas para mim, o fracasso do São Paulo, não só dessa Sul-Americana, de todos os últimos anos, vem de gestões vergonhosas de um mesmo grupo político que está acabando com o São Paulo. Um mesmo grupo político. E o pior, não tem um outro grupo político. Vocês são todos farinhas do mesmo saco. Júlio Casares, Belmonte, Natel, Marco Aurélio Cunha, vocês são tudo farinha do mesmo saco, tudo do grupo do Leco. Se dividem entre dois para fazer um teatro de eleição e dar a vitória para quem vocês quiserem. Foi isso que aconteceu da última vez. Continuarei aqui lutando pelo São Paulo, pessoal, confesso e desabafo para vocês. Bem desgastado, bem triste, já vi o São Paulo perder títulos importantes. Os maiores momentos de tristeza da minha vida como São Paulino eram São Paulo e Vélez Sarsfield em 94, São Paulo e Cruzeiro na Copa do Brasil de 2000 e agora este contra o Independiente. Só que a diferença é a seguinte, em 94 eu senti por mim e pelos caras que estavam lá jogando. Em 2000 eu senti por mim e pelos caras que estavam lá jogando, porque eram times do São Paulo que tinha brio, que tinha respeito com o torcedor e foram derrotados. Foi isso que aconteceu. Agora, este ano, eu sinto por mim, por você, torcedor do São Paulo, porque estamos sozinhos, porque não são jogadores que se importam conosco, não são jogadores que sentiram a derrota conosco, como sentiram nos títulos que disse os jogadores de 94 e 2000. Da minha parte, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou do canal, gente, se inscreva aí, você que é novo. Prazer, Léo Jesus. O clima não é muito bom, de muita alegria para conversar com vocês hoje. Espero que vocês continuem aqui no canal. Deixa o like se puder para fortalecer. Meu Instagram é o @spfcleojesusoficial. Deus abençoe a vida de vocês. O São Paulino não merecia passar por isso, gente. Do fundo do coração, meus pêsames para cada São Paulino. Pêsames, sim, a palavra é pêsames. Neste momento, o São Paulo morreu. Só que nós vamos trazer a analogia bíblica para a história. Eu acredito em ressurreição. E nós vamos lutar. A questão é que a gente não tem poderes para isso, mas a gente tem muito fôlego aqui para lutar. Contem comigo, nós vamos trazer o São Paulo de volta. Tchau.